Então vamos lá. Hoje é o quê? Sábado pra vocês, sexta pra mim, né? Esse compromisso maravilhoso que eu inventei pra minha vida. Toda noite, sexta-feira, gravar o Giro da Bolsa, o seu programa semanal onde você vê as principais notícias da semana do mercado aí de Bolsa de Valores. Então, se você gosta desse tipo de coisa, já se inscreve no canal. Mentira, a gente só fala notícia no sábado. Se você gosta só de notícia, não se inscreve. Agora, se você gosta de saber um pouco mais sobre investimento, sobre bolsa, já dá aquela inscrita aqui gostosa. Então vamos para o fechamento. O Ibovespa abriu a semana aí com 102.912,87 pontos. Foi muita alegria. Só que acabou fechando em 102.775,55 pontos. Na semana rolou aquela montanhazinha russa, subia, descia. Terça rolou uma derrocada padrão, ladeira abaixo. Mas logo em seguida, na quarta-feira, as coisas melhoraram um pouquinho, né? Com isso, a semana do Ibovespa teve uma quedinha ali, meia bomba de 0,36%. Então fechamos aí nos consagrados 102.775,55 pontos. Eu até agora, para falar a verdade, não acostumei com esse negócio mais de 100 assim para ler, não. Eu lembro quando os números estavam menorzinho um pouquinho, vocês estavam um pouquinho mais tristes, agora vocês estão muito exaltados. Então vamos para os resultados trimestrais. Nessa semana foi de grandes emoções, fortíssimas emoções, parecendo o show do Roberto Carlos. Banco do Brasil, BBAS3, primeiro banco brasileiro, primeira empresa de capital aberto da Bolsa, marco histórico aí na história do Brasil, 3.695 agências, fundado originalmente ali por um imperador, posteriormente acabou fechando tendo que outra pessoa abrir, mas isso a gente finge que é o mesmo banco, tá tudo bem. 8.865 postos de atendimento, presente aí em 15 países, levando essa logo maravilhosa, azul e amarela aí para todo canto, né? Então o Banco do Brasil soltou aí os resultados dele do segundo trimestre e anunciou pagamentos de juros sobre capital próprio. O Banco do Brasil, BBAS3, divulgou o resultado do segundo trimestre de 2020. Como esperado, o trimestre foi afetado por provisões para enfrentar os efeitos da pandemia do Covid-19. O lucro líquido ajustado totalizou aí 3,2 bilhões no trimestre, né? Uma queda de 23,7% em relação ao mesmo período de 2019. Ainda no lado negativo, destaque para a queda na receita de prestações de serviços, com redução de 1,4% de janeiro a julho de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Já era esperado, né? Além disso, o Banco do Brasil também informou aí o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 1,26 bilhão, né? Bilhão, sabia quando é 1,26? Assim você fala bilhão porque é 1, né? Então é complicado. Ou 44 centavos por ação, tá? Representando aí um retorno de 1,1%, um retorno líquido para os acionistas delicioso, né? Belo dividendão. As ações serão negociadas em JCP a partir do dia 24 de agosto. O pagamento vai ocorrer então no dia 31 de agosto. Dá tempo ainda para você que não é acionista do banco. Iguatemi, IGTA3, né, foi fundada ali em 1979, abriu capital agora, recente, 2007, brincadeira, 13 anos. Empresa de shopping centers que atua aí por meio da exploração de participações em shoppings, né? Uma empresa de shopping atua com o quê? Exploração de shoppings. 15 shopping centers, 2 outlets e 3 torres comerciais, é o que eles têm aí. Iguatemi, IGTA3, apresenta resultado ruim no segundo trimestre de 2020, para surpresa de ninguém. Os shoppings estão fechados, como é que eles iam fazer, né? A Iguatemi, IGTA3, divulgou nessa terça-feira seus resultados ali referentes, né, ao segundo trimestre de 2020. Os números foram bastante afetados aí pela pandemia, né? A queda nos seus principais indicadores operacionais foi muito expressiva, acima das nossas expectativas ali iniciais. Os destaques negativos, então, ficam por conta da queda nos números operacionais da empresa. O indicador de venda nas mesmas lojas recuou 70,6% no período, enquanto o aluguel das mesmas lojas caiu 79,1%. Loucura, né? O destaque positivo aí foi a queda de 28,8% na linha de custos e despesas no trimestre. Tá fechado também, se não cai, tava lascado. Totalizando 39 milhões de reais. O resultado, contudo, não foi capaz, infelizmente, de reverter as perdas ali nas principais linhas. Os números apresentados pela Iguatemi, né, foram ruins. O impacto do Covid-19 veio acima do esperado até. Assim, esperamos um impacto negativo no preço das ações da Iguatemi e GTA3 no curto prazo, tá? Itaú Unibanco SA, ITUB3 e ITUB4. Eu não sou sócio diretamente do Itaú, mas tem Itaúsa. Então esse resultado aqui eu deixei aqui
pra gente acompanhar juntinho. Vamos acompanhar aqui com emoção. Eu vi na semana, soltaram, eu fiquei fingindo que não tava vendo para segurar para vocês. Então vamos acompanhar. Então Itaú, para quem vive num buraco aí, não sabe, é o maior banco do Brasil, fundado ali por João Moreira Salles e Alfredo Egídio de Souza Aranha, em 1924, abriu o capital em 1944, tá passando de família em família, tá até hoje com o mesmo povo. Itaú, que a gente conhece hoje, é o resultado da fusão entre Itaú e Unibanco, né, que aconteceu ali em 2008, aí virou Itaú Unibanco. Em 94.881 colaboradores no Brasil e no exterior, né, 4.504 agências em território nacional e internacional. É agência pra caramba, o maior banco privado aí do Brasil, né? Mas não tem a marca mais valiosa, porque a marca mais valiosa é do Bradesco, não sei se vocês sabem. Então, o Banco Itaú Unibanco divulgou o resultado do segundo TRI de 2020, né? Então, o Itaú divulgou aí o resultado dele na segunda-feira, depois ali do fechamento de mercado. Os resultados vieram em linha com expectativas do mercado, já era esperado, tá? Muita gente ficou doidão, mas a gente já sabia disso aí. Então, o lucro gerencial da instituição financeira atingiu 4 bilhões e 205 milhões no trimestre, né? Praticamente em linha com o esperado. O retorno sobre capital próprio, né? O ROI foi de 13,5%, tá dando uma baixada ali, né? O destaque positivo, então, foi a redução significativa da provisão para devedores duvidosos em relação ao trimestre anterior. Apesar da alta no número em relação ao ano passado e o controle das despesas operacionais, né? Estão aumentando agora porque ano passado não tinha essa preocupação tão grande. No lado negativo, houve uma queda ali de 10,5% na receita de tarifas, né, no trimestre, ficando estável no semestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Aqui agora, se você não está sabendo, né, o que você vai fazer nessa crise, quais empresas estão pagando bons dividendos ainda, conversei com o pessoal da Levante, tem aqui um relatório, 3 ações top de dividendos para vocês. Dá uma olhada, o relatório é gratuito, né? Como sempre aqui, eles sempre garantem a gratuidade desse relatório aqui para você, só você clicar aí e baixar. Tá bom pra caramba esse relatório. Dá uma olhada na segunda empresa e depois me comenta o que vocês acham aqui, que eu achei isso meio interessante. Então vamos falar agora da Sul América Seguros, né? Sula 3, Sula 4 e Sula 11, tem todo tipo de ação ali. Muita gente não sabe, mas a Sul América foi fundada faz muito tempo, né? Ela foi fundada ali em 1895 pelo Dom Joaquim Sanches de Larragoit, né? Larragoit, não sei como é que pronuncia esse nome seu não, amigão. Seguro para veículos ela oferece seguro para imóveis, seguro para pessoa física, seguro para pessoa jurídica, tudo quanto é coisa. Você já viu essa logo com certeza aí, bota aí, azulzinha, maravilhosa, bonitinha, tudo quanto é lugar, né? Seja provavelmente seu pai era cliente ou você era cliente da Sul América, né? Sul América mostra o lucro líquido aí acima do esperado no segundo trimestre de 2020. Ela apresentou nessa quarta-feira seu resultado aí referente ao segundo trimestre. Os números vieram bons com a receita em linha com as expectativas e o lucro acima do esperado. Os principais destaques positivos foram, primeiro, a queda no índice de sinistralidade, né, que mede a relação entre os gastos associados aos planos dos beneficiários e os prêmios pagos, que saiu dos 81,8% no segundo trimestre de 2019 e foi para 69,5% no segundo trimestre de 2020. Maravilha, né? Outro destaque positivo, segundo, foi a melhora na rentabilidade do portfólio próprio, que se recuperou de um resultado ruim no primeiro trimestre de 2020, quando o desempenho foi de 47,5% e registrou um desempenho de 143,7% do CDI nesse trimestre. Olha que interessante. O destaque negativo aí veio do desempenho do segmento de pessoas, né? O seguro de vida, acidentes pessoais e previdência, cuja a receita registrou uma queda aí de 10% na comparação anual, né? O pessoal sem dinheiro acaba abrindo mão de algumas coisas ali. Então agora a gente vai falar aqui do grupo Notre Dame Intermédica, GNDI 3, aí concorrente ali da galera. Empresa do ramo de saúde, fundada em 1968, abriu capital em 2018, atua com serviços hospitalares e de medicina preventiva no geral. 21 hospitais, 75 centros clínicos, 10 unidades de medicina preventiva, 20 unidades de pronto-socorro autônomos e ainda, de quebra, só para falar que não faz, também ali opera planos de saúde e planos odontológicos, né? Então a Notre Dame Intermédica voltou a ter crescimento no segundo trimestre de 2020. A Notre Dame divulgou os números referentes ali ao segundo trimestre. Por mais um trimestre ali consecutivo, a empresa entregou um forte crescimento, né? Forte mesmo, e mostrou mais uma vez capacidade de integração das operações adquiridas no período. Os números vieram ali em linhas com as expectativas em termos de receita líquida, mas acima do esperado em termos de EBITDA e lucro líquido. O principal destaque positivo foi o que então, né? Ficou para a última linha. O lucro líquido ajustado fechou o trimestre em 303,9 milhões, um avanço de 132% em relação ao segundo trimestre de 2019. O resultado do segundo trimestre da Intermédica superou as expectativas e mostrou que a empresa vem conseguindo entregar um forte nível de rentabilidade e criação de valor para os seus acionistas.
Agora aqui a gente vai para Marco Polo, né? A Pomo 3 e a Pomo 4. Foi fundada ali em 1949, tá? Abriu seu capital em 1977, atua no mercado de fabricação de ônibus rodoviários, intermunicipais, urbanos, micros e ônibus especiais através de marcas próprias como Marco Polo, Neobus, Volare, Marco Polo Rail, Marco Polo Parts e Marco Polo Next. A Marco Polo teve os números melhores ali do que o esperado no segundo trimestre de 2020. Esperados por quem? Porque eu tava esperando ali muita coisa boa não, hein? O resultado foi bastante impactado pelo cenário pandêmico, mais menos do que o esperado. Os destaques positivos foram a primeira ali, a linha de receita líquida acima do esperado, que somou ali o total de 798 milhões de reais. É meio bom mesmo. Queda de 30,1% na comparação anual, aumento na margem bruta de 15,4% no segundo trimestre de 2019 para 16,3%. Caramba! Os destaques negativos, isso aí eu já esperava, vieram da redução de participação do mercado na produção de carrocerias, que fechou o primeiro trimestre em 57% e recuou 7,8 pontos percentuais no segundo trimestre de 2020. Fluxo de caixa livre das operações negativo em 187 milhões contra fluxo de caixa livre das operações positivo de 161 milhões no mesmo período do ano passado. Embora o resultado da empresa ali tenha sido muito impactado pela Covid-19, esperado, isso aí que eu estava esperando, esse positivo ali eu não estava esperando mesmo não. Os números apresentados pela empresa vieram acima das expectativas, de fato, e por isso esperamos um impacto positivo no preço das ações da Marco Polo, Pomo 3 e Pomo 4 no curto prazo. Vamos falar agora quem? Multiplan. A Multi 3, empresa ali do ramo de construção civil, fundada em 1963, abriu capital em 2007. Suas atividades incluem ali desde a prospecção, né, de terrenos, planejamento, análise e pesquisa de viabilidade, desenvolvimento, comercialização, supervisão da construção, até administração de seus empreendimentos residenciais e comerciais. É tudo quanto é coisa que a Multiplan faz e ela apresentou aí o resultado dela no segundo trimestre, né, de 2019. Os números foram bastante afetados pela pandemia e a queda nos seus principais indicadores operacionais foi muito expressiva, né? Uma redução ali de 85% nas vendas dos lojistas. O destaque negativo foram as provisões para os devedores duvidosos, PDD, né? Que somaram cerca de 8 milhões de reais. O aspecto positivo foi a queda de 67,7% na linha de despesa da sede no trimestre, totalizando 28 milhões. É difícil falar que isso é positivo, né? A sede fechada. O resultado, contudo, não foi capaz de reverter as perdas nas principais linhas. Fechado no sentido que não está operando bem, né? O EBITDA, por consequência, totalizou 180,8 milhões, né? Uma queda de 15,6% na comparação anual. Aí sim, da mesma forma que seu lucro líquido, que fechou o trimestre de 70,8 milhões, queda de 27,5%. Os números apresentados pela Multiplan foram muito afetados pela quarentena Covid-19, mas vieram melhor do que o esperado. Eu espero que se recupere rápido, né? Acho que as coisas já estão começando a voltar a certa normalidade, tomara, né? Então, é uma empresa interessante. Então, agora a gente vai falar aqui de Klabin. Para quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui só sobre Klabin, né? Que é uma empresa que eu tenho em carteira. Nessa você deve ser meu sócio. Comenta aí se fala assim, eu sou seu sócio, eu não sou. Então, a empresa ali centenária, né? Do ramo de papel e celulose, fundada em 1899, né? Abriu capital em 1979, tem atuação mundial por meio de extração e comercialização da commodity celular. Vocês sabem, Klabin faz tudo, papel, tarará, coisa toda. Empresa gigante, investimento em craftliner, papapá. Maravilhosa. Apresentou aí um prejuízo líquido, né? De 383 milhões no segundo trimestre de 2020. E aqui aconteceu, o povo ficou maluco, né? Só que não prestaram atenção ali nas linhazinhas. No mesmo período do ano passado, ela tinha tido um lucro de 72 milhões. Mas a coisa é que o EBITDA dela, ou seja, o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, né? O lucro antes de juros, depreciação, blá, 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 a coisa toda, cresceu 39%, somando aí 1,333 bilhão, né? A coisa foi ruim, mas não foi tanto aí não. Na verdade, acabou sendo boa. A Klabin, no dia que ela soltou esse resultado, ela deu uma porrada de 10% para cima, que é o maior EBITDA da história de uma empresa de 120 anos. Então a margem EBITDA passou de 40% para 45%. É palmas, maravilha, né? A última linha ali às vezes não conta a história toda. Aperta que a Klabin confessa, é assim que a gente faz. Então a TOTVS agora, TOTS3, né? Empresa aí do ramo de software, fundada por Laércio Consentino e Ernesto Rabencourt, né? Ali em 1983, tida como X-Tudo aí das softwares, fornecendo... Ninguém sabe o que é X-Tudo não, Matheus. O Matheus colocou aqui X-Tudo para vocês. Tida ali como... Uma empresa que tem de tudo ali no ramo de software, né? Ela fornece aplicação para agroindústria, construção, distribuição e logística, educacional, serviços financeiros, jurídico, tudo. Ela tem software para tudo quanto é coisa. Se você faz alguma coisa, vai lá na TOTVS que ela deve ter um software para isso aí que você faz. Aumento de 11% na receita, atingindo aí 627 milhões. Aumento na inadimplência, né? De 1,6% para 2%, normal. As empresas com problema de dificuldade
inadimplência. A margem EBITDA subiu 22,8%. A empresa de tecnologia só cresce na crise. Eu já falei bastante aí em vídeos anteriores da TOTUS, mas se você não acompanha, aí fica difícil. Agora, uma coisa que você não pode perder, isso aí você não pode, tem muita gente vacilando. Lá no meu Instagram, @RaulSena, tem um conteúdo diferente, estou fazendo um conteúdo super legal todos os dias. Comecei a ter constância lá agora, 50 mil seguidores, estamos indo grande. Se você não me segue no Twitter ainda, nunca divulguei o Twitter aqui, @RaulSena também. Instagram, @RaulSena, Twitter, @RaulSena. Se você gosta de alguma dessas duas redes sociais, mas é importantíssimo que você siga no Instagram, e se você não gostar, cria um perfil e só me segue lá, sério mesmo, porque é bom pra caramba. E outra coisa, você já me dá dinheiro que eu invisto também no Facebook. Então, vamos lá, falando sobre essa tecnologia, só que dessa vez não é resultado trimestral, tá? Agora vamos para as notícias aqui. Vocês sabem que a gente divide nessa época dos resultados, eu tenho que focar principalmente no resultado, que é o que interessa para vocês, né? Então agora vamos falar aqui das empresas. Sinqia, né? Empresa ali fundada em 1996, abriu capital em 2013, antiga Senior Solutions, software para sistema financeiro, banco, fundo de investimento, previdência, consultor, serviços outsourcing, consultorias. A Sinqia faz a maior aquisição da sua história aí, então a Sinqia não para de surpreender. Então nessa terça-feira, depois do fechamento de mercado, a Sinqia, né, líder ali em software para o setor financeiro do Brasil, anunciou ali a aquisição de 100% da Itaú Soluções Previdenciárias, a ISP, uma das principais fornecedoras aí de softwares para serviços para o segmento da previdência fechada, né? Ela pagou ali 82 milhões nessa aquisição. Então essa é a maior aquisição da empresa, que já fez aí mais de 10 aquisições, tá? Essa aquisição representa ali um incremento de 24% da receita bruta da empresa. O valor da aquisição de 82 milhões de reais, né, com 33,6 milhões de reais que vão ser pagos à vista. Por isso a gente espera, obviamente, um impacto positivo, né, na Sinqia SQ3 devido ao tamanho da aquisição. A maior feita pela empresa em sua história. E a Sinqia ainda tem caixa, ainda tem dinheiro para comprar mais. Vamos ver o que mais que o povo tem para vender para ela aí. Então, agora Eletrobras, né? A Eletrobras apresentou ali o plano estratégico dela. A Eletrobras aprovou ali e apresentou nesse sábado o seu plano estratégico 2020-2035, substituindo o plano estratégico dela que ela tinha 2015-2035, que havia sido aprovado ainda no governo da Dilma Rousseff, né, à luz da medida provisória 579. Segundo o comunicado, além de definir uma nova identidade empresarial, propósito, visão e valores, né, trocar a empresa, o novo plano estabelece um conjunto de diretrizes e objetivos voltado para o crescimento e a modernização da Eletrobras, alinhados às novas tendências do setor de energia. As tendências para o setor nos próximos anos estão sendo associadas ao processo de descarbonização de energia, a diversificação das fontes, a geração distribuída, a disrupção tecnológica e a digitalização acelerada. A notícia é positiva, lógico, né, para os acionistas da Eletrobras, Elet 3 e Elet 6, pois demonstra a preocupação da empresa em acompanhar as mudanças estruturais do setor elétrico. Tava todo mundo esperando isso aí já, né? Muito tempo parado esse negócio, precisava de um novo rumo para a empresa. A gente espera que isso não seja só de papel e que seja de fato. E também estamos esperando aí as 4 privatizações do Paulo Guedes, que bem podiam ser 8 ou quem sabe 16, né, Paulo Guedes? Então, o Copom confirma aí o corte na taxa de juros. Ninguém se surpreendeu, né, com a decisão ali do Copom, e já fica falando agora, ele dá spoiler, já reduzindo a taxa referencial de juros Selic para 2% ao ano. O menor patamar da história, é a primeira vez desde o início do Plano Real em que os juros reais são estruturalmente negativos. No entanto, o habitual comunicado formal divulgado após a reunião em que o Copom explica sua decisão lançou mais confusão do que luz sobre as expectativas. Até a divulgação do comunicado, havia 2 consensos entre os investidores. O primeiro era o corte de 0,25 ponto percentual na Selic. O segundo era que esse seria o fim do processo. Apesar de confirmar a primeira expectativa, o texto do comunicado do BC deixou em aberto a possibilidade de novos cortes e também afirmou que aumentou o risco de a inflação subir. Questão de corte na Selic aumenta mesmo. A decisão do Senado sobre os juros do banco pode afetar a bolsa, né? Então, uma notícia aí que a gente não pode deixar de falar. Na semana se encerrou aí com a mão pesada do Estado afetando os negócios, né? Por aqui o peso do poder público se fez sentir na noite de quinta-feira, quando o plenário do Senado Federal aprovou por 56 votos a 14 um teto de 30% ao ano para os juros cobrados pelos bancos nas linhas mais caras de financiamento da pessoa física, né? O cartão de crédito e o cheque especial. Segundo dados do Banco Central, em junho, a taxa do crédito rotativo dos cartões de crédito estava em 303% ao ano. Então, um beijão. O vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o seu like. Tchau!